Hello, irmãos, graça e paz, aqui Luiz Carvalho do Aprofundando em Deus. Nós vamos hoje falar sobre Hebreus 4. Vamos falar de uma maneira diferente, porque nós vamos analisar cada um dos versículos. Hebreus 4 fala muito sobre o descanso. Você tem descansado em Deus? Você sabe o que é o descanso em Deus? Então nós vamos entender. É um capítulo curto, mas nós vamos analisar ponto a ponto para realmente, como diz nosso canal, aprofundar em Deus. Deus ama aqueles que se aprofundam, aqueles que amam entender de uma maneira completa a sua palavra. Mas antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho. Lembre, todos os dias tem um 5am. É no 5am que a gente estuda a palavra de Deus. E nós agora no 5am estamos estudando o livro de Hebreus. E amanhã nós vamos analisar Hebreus 4. Então você assiste hoje, vai analisar aqui todos os versículos e amanhã já vai chegar preparado no 5am. E lembre também de Provérbios. Então vamos lá, o capítulo começa assim. Bom, a minha versão é NVI, mas a melhor versão que eu encontrei do primeiro versículo está no NTLH. Então eu vou ler aqui no meu computador que está na frente, que diz assim, ó. A promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de que podemos descansar com Ele. Por isso devemos ter medo de que algum de vocês não consiga receber essa bênção. Então a minha versão, a versão NVI, não está legal esse versículo 1. Os outros estão legais. Então esse primeiro, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. O que isso significa? Significa que existe uma promessa de descanso, existe um descanso real, mas a gente não deve assumir automaticamente que a gente já está dentro desse descanso. A gente deve viver com reverência, com vigilância espiritual para não cair no erro de Israel, que recebeu a promessa, mas não entrou no descanso. E aí nós temos o versículo 2 que diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O que está dizendo aqui? Israel recebeu a boa notícia do descanso, como nós também ouvimos o evangelho hoje. Porém, ouvir não é suficiente. A palavra ela só produz fruto quando ela é recebida com fé. E Israel não recebeu com fé. Versículo 3 diz assim: pois nós, os que cremos, ou seja, o que temos fé, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então o autor está contrastando aqui aqueles que entraram no descanso e os que não entraram. Israel não entrou, por quê? Por causa da incredulidade. Então ele ficou para trás. A promessa que eles tinham de entrar no descanso, eles não aproveitaram, eles não tomaram posse. E aí a palavra se cumpriu de Deus, que é: jamais entrarão no meu descanso, porque foram infiéis, foram rebeldes. Versículo 4 diz assim: pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Então aqui mostra a importância do descanso. Até Deus descansou. Nós devemos descansar também, mas não é descansar, ficar na cama lá domingo, parado, assistindo televisão, não. É descansar nele, é o descanso espiritual. Ele é o nosso descanso, Cristo é o nosso descanso. Eu descanso nele, porque ele pode fazer por mim. O braço dele é mais forte que o meu. Então esse descanso é muito importante. E o versículo 5 segue dizendo assim: e de novo na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Então o texto está reforçando novamente que existiu um grupo que não entrou no descanso, né? Os desobedientes. E até hoje, aquele que não obedece a Deus, aquele que às vezes está até na igreja, está na célula, está lendo a palavra, está no 5, mas ele é desobediente, ele mostra o quê? Uma incredulidade. E aí o que Deus fala sobre os incrédulos? Jamais entrarão no meu descanso. Então Deus está reforçando: cuidado, obedeça, não seja incrédulo. E aí o versículo 6, portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Então existe um fato duplo aqui. Deus prometeu descanso, mas aqueles primeiros rejeitaram a sua promessa. Porém, Deus está falando aqui: ainda existe uma porta aberta, existe ainda uma possibilidade. Eu posso dar descanso para aqueles que me aceitarem hoje. Papai está fazendo vídeo. Quer vir aqui, papai? Cola, papai. Bom, versículo 7, a gente ganhou uma companhia aqui, o Noah. Hoje é domingo, né, o dia do descanso, você está descansando aqui com o papai. Versículo 7 diz assim: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando
hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Noah gosta muito de cantar, adora o microfone, sinto que ele vai ser um cantor, um levita, hein? Mas precisa descansar em Deus. Versículo 7 está dizendo assim, que Deus estabelece um outro hoje, através de Davi no Salmo 95. Então aqui o autor está citando o Salmo 95. Ou seja, o Senhor está oferecendo essa nova chance do descanso. Cada geração tem o seu hoje. Hoje, você recebe Jesus na sua vida? Hoje você aceita entrar no descanso de Deus? Nós vamos falar mais sobre isso logo lá na frente aqui, nesse capítulo ainda. E aí no versículo 8 cita Josué, Noah, que diz assim, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então, o descanso de Josué era apenas uma sombra daquele verdadeiro descanso, aquele descanso definitivo que estava por vir. Né? Josué conseguiu algo físico, ele liderou a entrada na Terra Prometida, mas o descanso verdadeiro é Cristo Jesus. E aí no versículo 9 diz assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Esse descanso sabático aqui a gente entende que é um descanso completo, um descanso espiritual, um descanso eterno. É o descanso lá no céu para o povo de Deus. Não é só um lugar físico, mas é um estado de comunhão plena, um estado de paz eterna, que é a consumação da redenção. E aí, você quer o descanso eterno ou você quer o sofrimento eterno? Porque o que a palavra está dizendo? Isso é muito forte, gente, muito poderoso. Aqueles que são rebeldes, aqueles que são incrédulos, aqueles que são desobedientes, eles não vão descansar, porque o inferno é um lugar de cansaço. Eu lembro do livro 23 Minutos do Inferno, de um pastor americano, que ele ficou 23 minutos, Deus levou ele 23 minutos no inferno, ele ficou lá, ele passou por todo o sofrimento e ele chegou absurdamente exausto depois de apenas 23 minutos. Ou seja, o inferno, o lugar para os desobedientes, é um lugar de cansaço eterno. E o céu, a partir do momento que você descansa aqui na terra, em Cristo, que Ele faz tudo por você, que Ele se entregou por você, você vai ter um descanso interno, porque lá no céu nós vamos desfrutar, nós vamos usufruir desse descanso para sempre. E aí no versículo 10, completando, diz assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então aqui mostra isso, né? Que lá no céu a gente vai poder relaxar, descansar, que aqui a gente tem muita coisa para fazer. Aqui nós temos ministérios, aqui nós temos que nos posicionar, nós temos que lutar, nós temos que vencer as aflições, mas lá, todo o nosso esforço humano cessa, todo o mérito, toda a luta cessa. E a gente vai viver o descanso eterno, a obra perfeita de Cristo Jesus. E aí no 11 diz assim, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, segundo aquele exemplo de obediência. Ou seja, entrar no descanso não é tão simples, tem que ter um esforço. O esforço o quê? De persistência, de vigilância, de diligência, de fé constante, para a gente não se perder e não perder esse descanso. Porque o maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém entra no descanso. E aí voltemos aqui com Noah, versículo 12. Versículo 12 é um dos mais lindos de Hebreu e da Bíblia toda. Diz assim, Noah, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Esse é o Noah. Versículo 12. Gente, a palavra de Deus, ela é viva. Se você ler essa palavra hoje, ela vai falar algo com você. Se você ler amanhã, ela vai falar outra coisa. Se você ler mês que vem, é uma outra mensagem. Então ela está sempre viva. A palavra é eficaz. Por isso que é muito importante quando a gente está orando, a gente orar a palavra. Então você está com alguma dificuldade para persistir em algo, você fala, Deus, a tua palavra diz que eu tudo posso, Pai, naquele que me fortalece. Oh, Pai, eu estou sendo julgado, eu estou sendo massacrado, e a tua palavra diz que todo que nele confia jamais será envergonhado.
Pai. Então, segundo a sua palavra, eu não serei envergonhado. A vergonha não chega até mim. Nossa, até arrepio aqui. Então, quando você ora a palavra, uma palavra que corta, tô competindo com o Noah aqui, uma palavra que discerne, uma palavra que separa, uma palavra que libera salvação. A palavra de Deus é muito poderosa. Em versículo 13 diz: nada em toda a criação está oculto dos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Gente, nada escapa do olho de Deus. Ele sabe tudo que você pensa, ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça, aqui na sobrancelha, na sua barba, tudo. Nada escapa dele. Nós estamos nus diante do Senhor. Ele enxerga tudo. Por isso, temos que estar vigilantes e persistentes. E aí, versículo 14, já fala de Jesus agora, para finalizar o capítulo, nosso grande sumo sacerdote, que diz assim: portanto, vistos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então a gente... Então nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, aquele que atravessou os céus depois de completar a sua obra. Então a gente deve permanecer firme por ele, Cristo exaltado, aquele que garante a nossa salvação. Nunca perder os olhos dele, nunca perder de vista ele, o verdadeiro grande sumo sacerdote. Nono? Bora, não. E finalmente, chegando quase no final, versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então isso mostra que Jesus não é um sumo sacerdote distante emocionalmente. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a nossa luta, porque ele passou por isso. Ele experimentou a vida humana. Então ele enfrentou tudo, mas por conhecer profundamente a palavra, ele optou por não pecar. Porque ele sabe as consequências do pecado, as consequências da incredulidade e as consequências da desobediência. Então ele não pecou para que a gente também, inspirado nele, não pecasse e pudesse estar com ele, na presença e na comunhão com ele. E finalmente, né, Noah? Versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, gente, por causa desse sacerdote perfeito, rompeu o véu foi rasgado. Hoje a gente pode se aproximar de Deus com confiança, não com aquele temor da antiga aliança. Lembra quando a gente estudou Números, estudou Levítico, que o fato dos filhos de Arão entrarem lá no Santo dos Santos sem o temor necessário, eles já foram fulminados, porque existia um ritual. Agora, claro, a gente não tem que entrar na presença de Deus com irreverência, de forma alguma, mas a gente pode agora entrar com confiança, que nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Então isso aqui é muito forte, gente. Nós espiritualmente já estamos no trono da graça. A partir do momento que nós estamos em Cristo, a gente já está espiritualmente lá. A gente só precisa perseverar, tomar posse dessa vitória que já está na nossa mão, entende? Você já está com a taça na mão, então mantenha, segure, persevere até o fim, porque a palavra de Deus diz: todos que perseverarem até o fim serão salvos. Então a salvação está nas suas mãos, irmão. Não permita que ela escape de você. Então Hebreus 4 nos ensina que o descanso ainda está disponível. Israel perdeu o descanso por incredulidade. Nós precisamos crer para entrar nesse descanso. Jesus é aquele que nos conduz ao descanso perfeito. Jesus é o sacerdote que nos compreende perfeitamente. Nós podemos nos achegar a Deus com muita confiança. Então, se essa palavra tocou seu coração, escreva aqui embaixo: Jesus, o meu grande e único sumo sacerdote. E lembre também, se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito. Aqui tem um link do Vai VM para você participar, Noah. E assim como Noah, seja feliz com a palavra de Deus. Né, Noah? Despede aqui do pessoal. Um grande abraço com a alegria do Noah. Que Deus te abençoe.